primeiro ano, tudo certo, ninhos? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, não é? E estamos chegando ao final da unidade 1. Nessa aula é revisão desta unidade. Já vamos já ali para a unidade 2 com mais conteúdo. Eu sei que vocês querem se ver livre da gente, mas ainda não é o momento. Então vamos lá para as nossas habilidades? Se liga nelas. Habilidade 1. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. 2. Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e sua representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções e experiências do ser humano na vida social. Certinho, primeiro ano? Então, presta atenção aí. Nessa aula, nós vamos ver los pronombres, parte 1, que foi da aula 7. Los pronombres, parte 2, que foi da aula 8. El presente de indicativo, parte 1. E la rutina, aula 11. Agora, nós vamos começar com los pronombres. Quais são os pronombres que nós vamos ver, revisar aqui da aula 7? Pronombres personales, pronombres demonstrativo e um pouco de vocabulário. El cuerpo humano. Certinho, primeiro ano? Então, se liga aqui, porque agora eu vou para dentro desse slide. Olha como é que eu vou ficar, presta atenção e vamos ver. Quem é o pronome? Classe de palavras variável. Como assim? Vai variar em gênero, vai variar em número e ele tem duas funções. Qual é a sua função? Acompanhar ou substituir o substantivo. Ilha, você está falando de português. Estou, galera. Mas também estou falando de língua espanhola. Por quê? Tanto o português quanto o espanhol derivam da mesma base linguística, do mesmo tronco, não é? Latino. Nós sabemos que os pronomes podem ali substituir, estar acompanhando, quem mais? Numerais, adjetivos e advérbio. Então, o que significa pronome? Significa em lugar do nome. Olha que legal. Isso a gente não sabia do português, não é? Então, por quê? Porque ele pode substituir ou ele pode acompanhar um nome. Certinho? Lembrado? Vamos para o próximo. O pronome, ele antecede o substantivo. Ele admite o quê? Gênero e número. Por que primeiro ano? Porque se trata ali de uma classe de palavras variável. E nós sabemos que eu tenho aí algumas diferentes classes de pronomes. Nós temos pronomes personales, que são os pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, reflexivos, relativos, interrogativos e exclamativos. Os pronomes exclamativos, eles são acrescidos na língua espanhola, porque na língua portuguesa a gente para ali nos interrogativos, não é? Nessa aula, nós trabalhamos o quê? Os pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos. Qual é a função de um pronome pessoal? Vocês podem parar e pensar o seguinte: o pronome pessoal, ele está diretamente relacionado a quem? As pessoas do discurso. Quem são elas? Primeira, segunda, terceira pessoa. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Os pronomes pessoais ainda são divididos em pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo e na língua portuguesa a gente acrescenta os pronomes de tratamento. Então, os pronomes pessoais fazem essa relação direta e absoluta com as pessoas do discurso e ainda fazem essa relação de
fazer a leitura do verbo. Certinho? Lembrado aí, primeiro ano? Tá dando para lembrar? Tenho certeza que sim. Certo? E os pronomes pessoais do caso reto, eles têm a mesma função da língua portuguesa. Qual é, professora? A função de sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação ou ele é o recebedor da ação. Se nós fôssemos levar lá para a área de sintaxe, nós íamos dizer que é aquele que tudo aquilo que se fala do predicado é o sujeito. Mas nós vamos falar apenas que o sujeito é o praticante ou recebedor da ação. Olha o que está escrito aqui no nosso slide que vocês podem ver. Ele tem esse papel de substituir o nome. Como assim? Substituir o substantivo, já que o substantivo ele atua como sujeito, sem depender, é claro, de outras classes de palavras, porque nós sabemos que pronomes, substantivos, adjetivos, advérbios, advérbios não, os verbos numerais são classes variáveis. Vamos ver quais são os pronomes? Vamos relembrar? Eu tenho yo, tu, ele, ela, o ser, isso no singular. Nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas e ustedes. Estas são os pronomes que nós temos no singular e no plural primeiro ano. Lembrou dessa aula? Lembra que nós falamos que o pronome pessoal, qual é a função dele? Substituir ou acompanhar o substantivo. A função dele é muito clara e objetiva até. Certinho? Nós temos também os pronomes pessoais que substituem o nome, mas, olha o que está escrito aqui, podem aparecer como sujeito da frase ou da oração. Se liga aqui no exemplo. Yo estoy muy cansada. Muito claro o primeiro ano. Quem está cansada? Eu. Quem sou eu? A Ila. Yo. É só lembrar. O pronome pessoal faz justamente isso. A substituição do nome. Certinho? Fazendo ali o papel de sujeito. Ustedes son buenas personas. Quem são buenas personas? Vocês. Nós podemos traduzir ustedes por vocês, ou senhor ou senhora, já que se trata de uma forma formal de tratar as pessoas. Certinho? Paulo foi de vacaciones a Itália. Ele se quedou 15 dias allá. O que nós temos aí, primeiro ano? Ele. Lembra do acento que vai diferenciar do artículo? O, ele com acento, ele. Ele sem acento, ou. Certinho? E temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo. Qual é a sua função, primeiro ano? Atuar como complemento verbal. Sabe aquela aula que vocês assistiram de português? Objeto direto, objeto indireto? Olha ela aqui de novo. Isso que acontece com os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles funcionam como complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto. Numa aula futura, nós vamos voltar falando especificamente sobre a função do objeto direto e a função do objeto indireto. Então, eles são átomos, eles necessitam do verbo para aparecer. Olha quem eles são. Presta atenção aqui, eles são no singular. Me, te, lo, la, lo, le, se. No plural,
nos, os, los. Não tem o lor, porque é neutro, não é? Les e se. Então, se liga aí, porque eles vão ter a mesma função. Pronome pessoal do caso reto, sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo, complemento. Beleza? Nós vimos também que em espanhol existem os verbos pronominais, que eles vêm junto com o pronome. Acostar-se, despertar-se, presentear-se e assim por diante. Olha um exemplo. Todos os dias me despierto a las 8. Então, eu usei o pronome junto com o verbo, tornando-se então um verbo pronominal. Mis padres se acuestam muy tarde. Certo? E vimos também nessa aula, primeiro ano, os pronomes demonstrativos, que são utilizados para quê? Para substituir e para recuperar algo que já foi dito no texto. Este, esse, aquele. Estos, essos, aqueles. Esta, essa, aquela. Qual é a função? Recuperar algo. Com que relação? Com as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa. Então, preste atenção aqui que nós temos alguns exemplos, não é? Esto e as suas as suas formações, as suas variantes, referem a pessoas próximas ao falante, quem fala. E assim, por delante. Esse e as suas variantes refere com quem se fala, que é a segunda pessoa do discurso, certo? Já quando nós falamos aqui, aquele, aquela, aquele, que são com quem se fala, refere-se ao quê? À terceira pessoa do discurso, certo? Então, os pronomes demonstrativos, eles vão demonstrar o quê? Pessoas ou objetos que estão próximos a quem fala, com quem se fala ou além de quem se fala. Certinho? Então, vimos aqui, tenho mais alguns exemplos, não é? Dos pronomes demonstrativos. Essa foto se quedou perfecta. Yo ya he leído ese libro. Aquela niña tiene suerte. Certinho? E temos outros exemplos de pronomes demonstrativos também. Maria já estava dormida. Esta não era uma atitude normal. De quem é esse lápis? Aquela niña é de minha classe. Certinho? Oh, atenção! No espanhol, não se admite o quê? As contrações. Certinho? Preste atenção. E nós vimos nessa aula também as partes do corpo humano. Cabeça, pelo, frente, ojos, oreja, mejilla, dedos, mano, cejas, nariz, boca, braço, cuello, codo, muslo, rodilha, pé, perna, que foi o vocabulário. Na aula 8, nós ainda falamos de pronomes. Vamos lá. Pronomes possessivos, eles indicam o quê? Eles têm o valor do quê? De posse. Sempre fazendo uma relação com as pessoas do discurso. Então, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. É a mesma relação da língua portuguesa. Minha irmã se chama Bia. Este estuche es mío. Olha lá, quais são os pronomes possessivos? Mi, tu, su, nuestro,
nuestra, vuestro, vuestra. Se liga aqui, ó. Su, mis, tus, sus. Olha como é que eu vou utilizar. Mi vestido es negro y rojo. Nuestra escuela lleva el nombre de un historiador. Então, como é que eu vou utilizar? Sempre fazendo esta relação com os pronomes possessivos. Eu tenho também aqui uma tabela que vocês podem utilizar, certinho? Presta atenção. Tenho mais alguns exemplos. Los suyos, los míos, el tuyo. Novamente, eu tenho também aqui a tabela. Presta atenção, primeiro ano. Se liga. Outros exemplos. Mario es un amigo mío de Nicaragua. Mi clase, míos, mía, tuya, suyos. Certinho? E os pronomes interrogativos, para que eles servem? Para realizar perguntas e interrogações. Podem aparecer de forma direta ou indireta. Como assim? Encabeçados ou não por interrogativos, pelo ponto de interrogação, certo? Os interrogativos e os exclamativos. Observe o quadro dos pronomes interrogativos. Todos eles, como vocês podem perceber aqui, vêm acrescido do ponto de interrogação. Ou seja, nós estamos fazendo o quê? Uma pergunta. Que, como, quando, quanto, quién, donde, qual, quiénes. Certinho? E aí eu tenho, que compraste? Que tiene la llave? Donde está tu amigo? Tudo isso são perguntas. Qual deles es tu novio? ¿Cuántos libros tienes? ¿Cómo vamos a Madrid? Bien. ¿Cuánto te casas? Ella me perguntou quando me vou a casar. Olha, presta atenção. Nessa aula também, primeiro ano, nós vimos os utensílios usados na escola. Quais são eles? Livro, lápis de colores, quaderno, carpeta, uma tijera, sacapuntas, uma goma de borrar, bolígrafos, que são as canetas, regla, rotulador, crayones ou crayola, pegamento, que é a cola. E na aula 9, nós falamos um pouquinho sobre os verbos regulares. Quem são eles? Os verbos regulares são aqueles que seguem o quê? O mesmo modelo de conjugação, que não sofrem alterações no seu radical. Já o mesmo não acontece com os verbos irregulares. Nós temos essa mesma especificidade na língua portuguesa, que vai diferenciar os verbos regulares e irregulares na língua espanhola também. Então, nós temos aqui, primeiro ano, as terminações da primeira conjugação, da segunda e da terceira. O, as, a, amos, as, a, o, es, e, emos, es, em, o, es, e, imos, is, em. Então, eu tenho que saber as terminações. Sabendo as terminações, eu vou conjugar qualquer verbo terminado em uma dessas conjugações. Certinho, primeiro ano? Olha aqui, os verbos regulares. Olha mais um exemplo aqui com o verbo cantar, comer e o verbo escrever.
escrever, olha as terminações que nós temos aqui. Opa! Canto, cantas, canta. Cantamos, cantais, canta. Como, comes, come. Comemos, comeis, comem. Escribo, escribe, escrevimos, escrevis, escribem. Certinho? Nós vimos também nessa aula os verbos pronominais, que são aqueles que vêm acrescido do se. Em suas conjugações, usam os reflexivos. Lembra, primeiro ano? São usados para indicar uma ação feita pelo sujeito, que recai sobre ele mesmo. Olha aqui. La abuela de Lucia se tiene el pelo en la casa una vez al mes. Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador. Certinho? Nós temos aqui, nós vimos os verbos pronominais, acordar-se, olvidar-se, acostar-se, levantar-se, cepilhar-se, duchar-se, despertar-se, dormir-se, peinar-se, vestir-se. E vimos como eles são conjugados. Nessa aula, nós conseguimos perceber como eles são conjugados. Me acuerdo, te acuerdas, se acuerdas. Nos acuerdamos, os acuerdais, se acuerdo. Então, meninos, como eu estava falando para vocês dos verbos regulares, eu também tenho os verbos irregulares, que eles vão fazer o quê? Eles precisam ali fazer uma modificação para então compreender. De que forma? Uma modificação na sua terminação, como é o caso do verbo tener, certinho? Que muda, é um verbo terminado em ER, mas tem aqui a sua terminação diferente. Certinho, meu povo? Nós vimos lá os verbos irregulares, os verbos irregulares e vimos também os verbos que indicam, que são verbos pronominais. Presta atenção aqui que na aula 11 nós falamos de perífrase de futuro, estabelecimentos, espaços públicos e as indicações para chegar em algum lugar. Quando nós falamos de perífrase de futuro, o que nós podemos pensar, primeiro ano? Quando eu quero falar de um futuro próximo. É igual na língua portuguesa. Eu vou usar ela para quê? Para indicar uma locução verbal. O que é a locução verbal? Dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Presta atenção aqui na tirinha que nós vimos até na nossa aula, com a Mafalda, aonde ela usou uma perífrase de futuro. Eu tenho aqui, ó, cara, aqui, todo lo que em la escuela me van a meter. Olha aqui, ó, eu tenho o verbo ir mais a mais o infinitivo. Então, é só lembrar que quando se fala de perífrase de futuro, verbo ir mais a mais o infinitivo. Certinho? Só para a gente relembrar, como que nós podemos utilizar a perífrase? Para descrever uma ação que vai ser realizada imediatamente, certo? Para descrever uma ação futura e também para refletir uma intenção. Então, quando nós pensarmos nela, temos que lembrar. Nessa aula, nós vimos os estabelecimentos, tanto os estabelecimentos públicos quanto os que têm acesso em particular. A universidade, o teatro, restaurante, la polícia, el supermercado e a prefeitura. Nós vimos outros estabelecimentos também nessa aula. Hospital, museu, livraria, correio, escola e igreja. Certinho, primeiro ano?
Vimos aqueles estabelecimentos que são de uso comum, o bar, a padaria, a sorveteria, o cinema, o açougue e a sapataria. Vimos também o posto de gasolina, cabeleireiro e assim por diante. Vimos que temos alguns espaços públicos, semáforo, viaduto, não é? O esgoto, a rotatória e assim por diante. Certinho o primeiro ano. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esta aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandam aqui pra gente que nós vamos responder. Tá bom, primeiro ano? Fica com Deus e até daqui a pouquinho na próxima aula. Tchau, tchau, meu povo!